Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Roseli Ribeiro. Hoje é dia 2 de julho de 2022. Então eu estou aqui nesse dia para compartilhar com você, né, o que o Senhor confiou a mim, né, para que eu viesse aqui nesse dia falar para você, né, você que é assembleiano, você que é evangélico, né, eu gostaria de estar aqui compartilhando com você, né, nesse dia, né, o que o Senhor confiou a mim, né. Eu não falarei nada do que é meu, mas unicamente aquilo que o Senhor Jesus, Ele colocou nas minhas mãos para que eu viesse a fazer e a falar. Eu estou aqui apenas fazendo, cumprindo o mandamento do Senhor, que o Senhor confiou nas minhas mãos. Eu não estou aqui para falar mal das Assembleias de Deus, né? Porque se eu fizesse isso, seria muita hipocrisia da minha parte, porque eu também faço parte dessa família, né? Eu também sou assembleiano, né? E eu sei que nesse ministério há muitos homens e mulheres de caráter, de valor, né? Pessoas de grande, como que eu posso dizer? De grande personalidade, né? E de grande valor na presença do Senhor, na obra do Senhor também, né? Então, irmãos, eu estou aqui para dizer para você aqui, né, algo que o Senhor mostrou para mim, né? E eu vou ser direto, não quero tomar muito tempo, né? Eu estava aqui durante muitos anos, né? Muitos anos, desde que eu aceitei Jesus, eu sempre fui assembleiano, sabe? Eu me batizei na Assembleia de Deus, né? E durante toda a caminhada, eu sempre fui membro da Assembleia de Deus. Mas o que acontece, né? E durante muitos anos, sabe assim, eu venho fazendo uma pergunta para o Senhor. Senhor, o que será do futuro das Assembleias de Deus? Porque a gente vê tantas coisas acontecerem, né? Às vezes tantos escândalos, né? E eu sempre faço essa pergunta para o Senhor, sempre fiz, né? O que seria o futuro das Assembleias de Deus, né? Durante todos esses anos. Mas o Senhor nunca me deu a resposta, sabe assim? E o tempo foi passando, os anos foram passando, né? E toda vez que as Assembleias de Deus faziam aniversário, eu sempre fazia essa pergunta para o Senhor. O que seria das Assembleias de Deus, né? No futuro, né? Diante de tantas coisas, tantas crises, né? Que acontecem, tantos escândalos, né? De membros, às vezes de pastores, né? E eu perguntando para o Senhor sempre isso. Aí passou nesse ano de 2022, né? Eu vi uma situação, né? Eu vi um vídeo na internet, uma situação acontecendo, né? Num templo assembleiano, né? Num templo grande, sabe? Assim, na minha base, né? Ali caberia aproximadamente umas 5.000 pessoas ou até mais, né? Naquele templo ali. E o povo estava ali, sabe? Alvoroçado ali, sabe? Assim, alvoroçado, uns querendo ir para cima do púlpito, sabe? Assim, uns chorando, né? Outros debochando da situação, né? E as pessoas dizendo assim que o pastor daquela assembleia estava em adultério, né? Estava em adultério, né? E outros iam para cima do púlpito, outros lá de cima do púlpito defendiam esse pastor, né? Então, e eu fiquei assim, sabe, meio entristecida com aquilo, sabe, assim. Eu fiquei em cabisbaixa, sabe, uns 2 dias entristecido com aquela situação, sabe. E eu perguntei pro Senhor, né, Senhor, o que será o futuro das Assembleias de Deus? O que o Senhor tem pro futuro das Assembleias de Deus? Global, viu, irmão? Global. Estou dizendo Ministério A e nem B, mas global. O Ministério Global. E ele me disse, sabe, assim, eu cabisbaixa aqui na minha casa, né. E o Senhor Jesus, ele me disse, no sofá da minha sala, ele me disse, para o ministério assembleiano, eu não tenho mais projeto de crescimento. Eu não tenho projeto de crescimento para esse ministério. Porque esse ministério chegou até aqui, porque era necessário que eu cumprisse a promessa que eu fiz na vida de Daniel Berg e Gunnar Vingre. Eu cumpri essa promessa que eu fiz. E nesse momento, as Assembleias de Deus, o ministério assembleiano, o império assembleiano, ele está no topo. Ele está mais alto do que ele possa chegar. Nas minhas mãos. Ele está no topo agora, nesse momento, né? Ele está no auge. O Ministério Assembleiano, nesse momento, ele está no auge, né? Então, e daqui, nas minhas mãos, ele não vai passar. Porque eu não tenho mais projeto de crescimento para ele. Ele cresceu até aqui. Mas daqui em diante, ele não irá mais crescer pelas minhas mãos, né? Porque eu falei, daí o Senhor falou assim, porque no passado, homens, eles lutaram por esse ministério.
Eles lutaram para que esse ministério chegasse aonde ele está aqui nesse momento, né? Mas os homens do presente, eles tiraram as mãos. Eles não fazem mais o que era para fazer para que esse ministério continuasse seu crescimento. Então, eu fiz uma promessa para Daniel Berg e Gunnar Vring no passado, né? E fiz a promessa para aqueles que vieram depois deles, né? Para que esse ministério continuasse crescendo, né? E eu estava com eles. Eles derramaram muito sangue, suor e lágrima para que esse ministério chegasse aonde ele chegou até agora. Mas os homens do presente, eles não fazem mais, eles abandonaram a obra. Eles não fazem mais a obra por amor, né? E existem três tipos de líderes, né? De grandes líderes, como eu posso dizer, nos palácios assembleianos, existem três tipos de líderes. Um é o líder que é corrupto, que é, como diz assim, que são obcecados pelas três coisas piores, né, que existem no mundo da vaidade, que são a fama, o poder e o dinheiro. Eles estão obcecados por isso, né, e eles não medem escrúpulos, né, eles envergonham o ministério, envergonham a palavra de Deus, envergonham a obra, e eles não estão preocupados com a obra do Senhor, eles estão preocupados com o reino do Senhor Jesus, né? Eles não estão preocupados com o reino de Deus, né? Eles estão preocupados com si mesmos, né? Com as suas vaidades, estão ali com as suas vaidades, só se preocupam com as suas famílias e não se preocupam com a obra, eles só vão crescendo, né? Estão crescendo financeiramente cada vez mais, né? E não estão preocupados com a obra do Senhor, né? E existe também outro tipo de líderes, né? No ministério assembleiano, que são aqueles líderes, né? Que como dizer, eles não estão envolvidos em corrupção, né? Não estão envolvidos em política, não estão envolvidos com nada, mas também eles aposentaram a obra do Senhor. Eles vestiram seus moletons, estão lá no sofá deles, com as pernas cruzadas, né? E não estão preocupados com a obra do Senhor, porque eles sabem que o ministério assembleiano chegou no topo, né? Porque o Espírito Santo ainda fala com eles. Então, eles sabem que o ministério assembleiano chegou no topo, então eles se acomodaram. Eles não querem mais fazer a obra do Senhor. Eles não estão preocupados mais com a obra do Senhor, né? Então, eles se aposentaram, né? E eles não permitem, né, que outros também façam a obra do Senhor. Quando eles descobrem, por exemplo, que um obreiro, né, do seu ministério, um obreiro dele, né, foi fazer missão, ou, por exemplo, pegou um caminhão de cesta básica e foi para a favela fazer missão, né? Quando eles descobrem que um obreiro da denominação dele fez isso, eles repreendem severamente, né? Porque eles não querem fazer a obra do Senhor e também não querem que os outros façam, porque eles se aposentaram da obra do Senhor. Então, eles não entregam seu cajado, mas também não fazem. Eles estão com os braços cruzados, esperando o Senhor Jesus Cristo voltar, né? Pensando que receberão seu galardão por aquilo que eles já fizeram. Mas o Senhor Jesus Cristo cobrará um preço caro e tirará o cajado das mãos deles. Aleluia. Então, irmãos, também existe aquele outro tipo de líderes, de grandes líderes. Não estou falando dos pequenos, eu estou falando dos grandes templos, né? Porque o negócio com o Senhor Jesus é com os grandes templos, não é com os pequenos, os pastores das congregações, não. Eu estou falando dos palácios assembleianos. A ira do Senhor é com os palácios assembleianos, não é com os membros, não é com os pastores pequenos das congregações, não. Então, existe outro tipo também de líderes no ministério assembleiano, no reino assembleiano, que são aqueles irmãos que eles são grandes, né? Mas eles não se corromperam, né? Porque o fato de um homem ser grande, de uma pessoa ser grande, não significa que ele é corrupto. Porque José também na Bíblia, ele foi um grande homem, né? José, ele tinha autoridade espiritual porque ele era profeta. Ele tinha a autoridade política porque ele era governador, né? Ele foi um grande administrador daquilo que o faraó colocou nas mãos deles, né? Porque o faraó disse que entregaria o poder tudo nas mãos dele, só não o trono. Mas José, ele fez, né, o que o faraó mandou ele fazer, mas ele nunca quis sentar no trono de faraó, ele nunca cobiçou o trono de faraó. Então, ele foi um grande homem, ele foi um grande líder. Então, o fato de homem ser grande não significa que ele é corrupto. Então, irmãos, existe esse tipo de líderes nas Assembleias de Deus, né?
mas eles fazem a obra do Senhor sim, né? Eles não se corromperam, eles têm amor pelo reino de Deus, mas eles enfrentam grande dificuldade nessa caminhada para fazer a obra do Senhor, porque eles são a minoria, né? Enquanto os outros, né, estão preocupados com outras coisas, preocupados com si mesmo, se embaraçado com as coisas desse mundo, se embaraçado com coisas que não tem nada a ver com a palavra do Senhor, né? Se esqueceram da obra, se esqueceram do evangelho, se esqueceram do povo de Deus, se esqueceram de tudo. Eu estou dizendo a respeito dos líderes assembleianos do Brasil e do mundo também, irmãos. Então existe esse tipo, né? Existem esses irmãos que ainda fazem, né? E o Senhor Jesus disse que pelo tamanho da árvore, que é o ministério assembleiano, pelo tamanho da árvore, ela é uma árvore centenária. O ministério assembleiano, o reino assembleiano, né? O império assembleiano é uma árvore centenária, mas pelo tamanho dela, ela dá muito poucos frutos, né? Ela dá poucos frutos porque era para dar mais frutos, é uma árvore frondosa, mas ela dá poucos frutos, né? E o Senhor Jesus Cristo, ele disse que não está contente com isso, né? Porque esse ministério era para ser recorde em obras sociais, recorde, né, na obra missionária, e era para ser recorde em todas as áreas, né? Se realmente os grandes líderes unissem e dessem as mãos para fazer a obra do Senhor. Então, irmãos, e o Senhor Jesus disse, eu falei, Senhor, ele disse assim que, eu falei, Senhor, mas o que o Senhor vai fazer para mudar isso, né? Ele disse assim, eu quebrarei o sistema assembleiano, eu vou quebrar esse sistema assembleiano, né? E eu disse, mas como o Senhor fará isso? Eu tirarei as minhas mãos, a partir de agora eu tirarei as minhas mãos, né? E não cooperarei mais para o crescimento desse ministério. E eu deixarei que eles façam o que o coração deles tanto desejam. Eu permitirei que eles façam segundo o desejo dos seus corações. E o Senhor tirou as mãos, sabe? E esses líderes, sabe, viu que a obra já não estava mais, sabe, como antes, né? Porque o Senhor tirou as mãos e eles começaram a fazer do jeito deles, né? Eles começaram a trazer doutrinas estranhas para esse ministério, né? Trazer doutrinas estranhas, trazer, como diz assim, liturgias estranhas, né? Então, doutrinas de outra denominação, que às vezes nem é disso aí, nem é da parte bíblica, sabe? É doutrina de seitas, sabe? E virou aquela confusão, sabe? Dentro do ministério assembleiano, sabe? Virou aquela como diz, aquela bagunça, sabe? E assim, já não se reconhecia mais o ministério, sabe? E as pessoas, como eu vou para explicar melhor para você, é como se fosse assim, ó. Na Assembleia de Deus tinha a doutrina espírita, tinha a doutrina calvinista, tinha a doutrina doutrina de testemunho de Jeová, tudo misturado, sabe assim? Sabe, cada um pregava, tinha a sua teologia. E cada um que subia lá no púlpito, você não sabia, é como se cada pregador que subisse lá no púlpito, você não sabia o que ele ia pregar, né? Porque cada um pregava de uma forma, cada um tinha a sua ideia, a sua teologia, e cada um pregava de um jeito, pregava a sua doutrina. E virou, sabe, esse reboliço dentro da Assembleia de Deus, quando Deus tirou as mãos, né? E depois disso, sabe, assim, as pessoas começaram a perguntar uma para outra, mas aqui na Assembleia de Deus, aí outra pessoa dizia assim, não, aqui é a Assembleia de Deus sim, mas por que está acontecendo isso? Falando assim, não, mas o outro dizia, não, mas não tem problema de acontecer isso, né? Não tem problema porque isso vai ajudar na obra de Deus, né? Isso vai ajudar na cooperação da obra de Deus, né? Mas o outro dizia, não, isso não é normal, não. Isso não pode acontecer na Assembleia de Deus. Isso nunca aconteceu na Assembleia de Deus, por que está acontecendo agora? E outros diziam, né? Uns concordavam com aquele reboliço, sabe? Aquela mistura doutrinária, aquela mistura teológica, aquela mistura, sabe, assim... aquela mistura ética, sabe? E as pessoas começaram, sabe, a ficar confusas, sabe? Sem rumo, sabe? Sem saber para onde ir, né? E ficaram ali, né? Na Assembleia de Deus, né? Nessa situação. Então, aí, quer dizer, o ministério perdeu a identidade, né? Ele já não tinha mais identidade. Então, daí as pessoas, né? Tudo ali naquele rebuliço. E o Senhor mostrou para mim, assim, uma taça de cristal, sabe, assim? E disse para mim, o ministério assembleiano é como uma taça de cristal. Mas olha o que eu faço com ela. Ele pegou aquela taça de cristal, sabe, irmão? E derrubou no chão, né? E aquela taça de cristal, ela espatifou no chão. Né? Espatifou no chão. Então, naquele momento que essa taça de cristal espatifou no chão, né? Aquelas pessoas que estavam todas ali, sabe, confusas, sem rumo para onde ir, né?
se aproximaram daqueles cacos, né? E começaram a dividir aquela taça que representa o ministério assembleiano, né? O reino assembleiano, né? Eles começaram a dividir aqueles cacos, né? E eu vi uma pessoa que pegou um pedacinho daquela taça, né? Que representa a Assembleia de Deus quebrada, Assembleia de Deus quebrada, e levantou e disse assim: essa aqui é a Assembleia de Deus reformada. Então, essa Assembleia de Deus reformada, ela era bem parecida, sabe, com a Assembleia de Deus antiga, sabe? Tinha mesmo liturgia, sabe, assim. Era bem parecida. Mas só que ela não era igual, sabe? Porque por ela ser reformada, então ela não era igual à Assembleia antiga. Então, mas era a Assembleia de Deus, né? Mas o Senhor Jesus, ele disse para mim assim: isso não significa que o meu espírito não está aí dentro, né? Porque o fato dela ser reformada, foi o ministério que foi reformado, não foi a minha palavra que foi reformada. Então significa que o Espírito Santo de Deus, ele trabalhava ali naquele ministério, sabe? Ele estava ali naquele ministério. Então daí outra pessoa pegou mais um pedacinho, sabe, daquele caco, sabe? E disse assim: essa aqui é a Assembleia de Deus calvinista, sabe? E aquela Assembleia de Deus calvinista, ela era assim, bem assim, misturada, sabe, assim. E eu achei estranho, sabe, calvinismo com um pentecostal, sabe, é meio esquisito, né? Então, mas só que ela era misturada, né? E o que reboliço que vai dar, eu não sei, né? Só sei que tinha lá uma Assembleia de Deus calvinista, né? Então, a outra pessoa pegou esse outro caquinho e disse assim: essa aqui é a nova Assembleia de Deus, né? E é interessante que essa linha de nova Assembleia de Deus, ela era uma linha bem grande, sabe? E dessa linha grande brotava outras linhas, sabe, assim, milhares de linhas também, sabe? Dessa nova Assembleia de Deus, né? E essa nova Assembleia de Deus, elas não eram irmãs, sabe? Elas não eram irmãs, cada um tinha a sua liturgia, cada um tinha a sua regra de fé, cada um tinha os seus ensinos, sabe? E elas não tinham grau parentesco, sabe? Elas não eram, assim, família, cada uma tinha uma cabeça, né? Porque uma pessoa foi lá e pegou um caquinho e me disse: essa aqui é a nova Assembleia de Deus pentecostal, né? Depois, outro dia, pegou outro caquinho e disse: essa aqui é a nova Assembleia de Deus neopentecostal. Você vê que já mudou a cabeça, né? Quer dizer que não são da mesma linha, né? Mudou a cabeça. Então, depois começou a surgir outras milhares de novas Assembleias de Deus, sabe? Assembleia de Deus 1, Assembleia de Deus 2, nova Assembleia de Deus 1, nova Assembleia de Deus 2, nova Assembleia de Deus, milhares, sabe? De novas Assembleias de Deus com várias doutrinas, com várias liturgias, né? De várias formas. E nenhuma delas eram parecidas com as outras Assembleias. Não era parecida com a Assembleia de Deus calvinista, não era nem perto, porque a calvinismo ainda tinha um pouquinho de Assembleia de Deus, né? Mas não era parecida nenhuma. Nenhuma daquelas novas assembleias eram parecidas, né, com as Assembleias de Deus, né? Que carregavam um pouquinho ainda da liturgia assembleiana. Então, irmãos, né? Começou a surgir, brotar, sabe, várias novas Assembleias de Deus. Mas só que ali, no meio dessas novas Assembleias de Deus, tinha igreja, sim, sabe, que seguiam a Bíblia. Mas só que também tinha muitas seitas, sabe? Tinha seitas misturadas. Então, e as pessoas, assim, sabe, criavam segundo o seu próprio entendimento, né? Ali também tinha, sabe, a nova Assembleia de Deus, né? Que apoiava, assim, o casamento gay, sabe? Esse tipo de coisa, assim, sabe? Ideologia de gênero, esse tipo de coisa, né? Então, ali surgiram muitas seitas também, nessa linha de novas Assembleias de Deus. Né? Daí eu perguntei para o Senhor: mas Senhor, mas o que será dos crentes, dos assembleianos, sabe? Que são raiz, sabe? Assim, que cresceram na Assembleia, né, de Deus, né? Esses crentes que querem seguir verdadeiramente, né? Que querem continuar seguindo servindo o Senhor nesse ministério. O que será de nós, né? Do crente, da assembleiano agora, nesse momento. Aí o Senhor disse: não, mas esse ministério não irá acabar, né? Não irá acabar. Daí outra pessoa foi lá e pegou mais um caquinho, levantou e disse: essa daqui é a Assembleia de Deus tradicional, né? Então, quer dizer, ali no meio dos cacos, né? Também o Senhor Jesus né? Queria que continuasse a obra, né? E ali estava a Assembleia de Deus tradicional. E essa tradicional, ela não era assim como a calvinista, como a reformada,
como as novas Assembleias de Deus, não. Ela era a Assembleia de Deus hoje, a mesma linha de Daniel Berg e Gunnar Wingre, sabe? Elas seguiam as liturgias assembleianas, né? De Daniel Berg e Gunnar Wingre. Aquela Assembleia de Deus tradicional era da linha de Daniel Berg e Gunnar Wingre, sabe? Mas ela era pequena, sabe assim, porque ela não era assim ela é o que restou das Assembleias de Deus, né, de Daniel Berg e Gunnar Wingre fundou aqui no Brasil, né? Ela é o que restou, né, do povo assembleiano, né? Porque a taça foi quebrada, né? Que o Império Assembleiano foi quebrado e foi dividido, né? Então foi o que restou, né? Foram os remanescentes das Assembleias de Deus, né? Aquele povo era os remanescentes, aquele povo que dava pouco fruto, sabe? Porque a árvore é grande, era aquele povo que dava pouco fruto, aquela minoria de pessoas, né? Aqueles pastores, né, que trabalhavam fielmente na obra de Deus, né? Os membros, né? Todos eles, né? Então aí era a minoria, eles já não eram mais a maioria. Então ela continuava, sabe, assim, mas não com a mesma potência, sabe, assim, com o mesmo glamour, sabe, porque ela era pequena, ela já não era mais aquela árvore enorme, né? Aquela árvore, como diz, aquela árvore grande, né? E porque ela era pequena. Aí o Senhor Jesus, ele me disse assim, essa árvore pequena, né, que agora é pequena, essa árvore, ela será mais zelosa, né? Ela será mais zelosa, porque ela conservará a doutrina, né, os ensinamentos de Daniel Berg e Gunnar Wingre, né? Eles darão continuidade o que os meus servos fizeram no passado, né? Então daí o Senhor Jesus me disse assim, que as Assembleias de Deus terá restrição, sabe? Assim, por exemplo, se uma pessoa que quiser abrir uma placa assembleiana, ele terá restrição, né? Então ele terá que fazer parte de uma dessas linhas, né? Que ou é tradicional, né? Ou é calvinista, ou é reformada, ou fazer parte das novas assembleias, né? Ele não vai poder mais escrever, por exemplo, assim, na sua placa, Assembleia de Deus de tal, sabe? Ministério de tal. Não vai poder mais ser dessa maneira, sabe? Porque a pessoa que quiser usar o nome das Assembleias de Deus ainda, né, para abrir seu ministério, eles terão que fazer parte da nova linha, das novas linhas, né, assembleianas, porque não será mais qualquer assembleia, né? Então o Senhor Jesus, ele, por exemplo, assim, você você tem um ministério, você escreve lá, por exemplo, Assembleia de Deus de Bauru, Ministério de Bauru, né? Então, se você tem uma Assembleia de Deus, Ministério de Bauru, você terá que mudar a placa, né? Você terá que mudar a placa. Se você quiser continuar sendo tradicional, continuar na linha tradicional, você terá que escrever na sua placa Assembleia de Deus Tradicional, Ministério de Bauru. Ou, se você não quiser, Assembleia de Deus Reformada, Ministério de Bauru. Ou então, Nova Assembleia de Deus, Ministério de Bauru. Terá que ser assim, sabe? Você não poderá simplesmente chegar lá e escrever Assembleia de Deus, Ministério, né, de Bauru, né? Você terá que seguir alguma linha, né, assembleiana. Então, você não poderá abrir, sabe, assim, qualquer Assembleia de Deus, né? Porque nos dias de hoje, toda Assembleia de Deus, elas têm a mesma liturgia, né? Vamos dizer, porque elas são irmãs, né? Tem grau parentesco, sabe? Tem o seu grau parentesco. Porque, assim, mesmo que seja uma família desunida, né? Porque a Assembleia de Deus, hoje, é uma família desunida, porque tem a mãe e tem as irmãs, né? Tem as irmãs mais velhas e as irmãs mais novas, né? Mas vocês veem que é uma família desunida, porque a mãe não se preocupa com as filhas, né? As filhas também não se preocupam com a mãe, né? E as filhas maiores, né, estão sempre em briga para ver se para ver se uma consegue mais glamour do que a outra, né? Para ver se uma consegue ter mais poder do que a outra, né? E não reconhece as irmãs menores, né, como irmãs, como pessoas da família. Então, mas mesmo assim é uma família, né? É uma família desunida, mas é uma família. Então, mas só que você terá que escrever, sabe, assim, acompanhar uma dessas linhas assembleianas, porque porque será quebrado o ciclo familiar, né? Então você não poderá escrever Assembleia de Deus, porque a Assembleia de Deus hoje é uma família, mas só que não será mais uma família, né? Será quebrado o ciclo familiar. Então nenhuma Assembleia será igual a outra. Nenhuma Assembleia será igual a outra.
Então você terá que mudar o nome da sua placa para ver, para mostrar que origem, que tipo de doutrina você prega ali no seu ministério. Então você terá que mudar, você terá que escolher de qual linha assembleiana você pertence, né? Não será de qualquer Assembleia de Deus, né? Porque será quebrado o laço familiar, né? Um laço familiar que já não existe mesmo, né? Então, mas será quebrado de uma vez por toda o laço familiar, e cada assembleia será uma assembleia. Você entendeu? Então, irmãos, eu estou aqui, né, para dizer para você que Deus quebrará o sistema assembleiano e haverá divisão de novo, né? Porque a primeira divisão houve entre famílias, né? Elas dividiram, mas elas continuaram sendo uma família. Mas dessa vez será quebrado o ciclo familiar. Será quebrado, nenhuma dará satisfação para a outra. Então, irmão, nenhuma terá compromisso com a outra, né? Porque serão doutrinas diferentes, serão regras de fé diferentes, liturgia dos cultos serão diferentes, né? Então você entrará numa Assembleia de Deus consciente que não é a mesma Assembleia de Deus tradicional. Se você quiser continuar na Assembleia de Deus hoje, você terá que se congregar numa Assembleia de Deus tradicional, que aí você vai saber que aquela linha assembleiana, ela será a mesma linha que Daniel Berg e Gunnar Wingre fundou. Então, irmãos, eu estou dizendo aqui para você o que o Senhor Jesus me mostrou, sabe? Unicamente o que o Senhor Jesus me mostrou. Então, você esteja alerta, sabe assim, esteja ciente, né? Olha o movimento, né? Fique preparado, né? Observe os movimentos. Você que é assembleia, não estou dizendo de outras denominações, não. Eu estou falando como eu posso dizer, do Império Assembleiano, sabe assim? E você pode ficar tranquila, você que é pequeno, o pastor pequeno, sabe, que tem essa congregação ali, você pode ficar tranquilo, porque o Senhor Jesus, ele não vai mexer nos pequenos, né? O Senhor Jesus, ele vai mexer nos grandes. Ele vai mexer onde ninguém consegue mexer, sabe? Ele vai mexer assim, ele vai quebrar o sistema, sabe? Ele vai quebrar o sistema, ele vai mudar as regras, porque, né, ele não está contente, sabe, com esse ministério na situação que ele está, né? Por ser uma árvore tão grande e dar poucos frutos, né? E ser minoria, né? Ser maior em tamanho, mas ser minoria na obra, no reino de Deus. Então você pode ficar tranquilo, você que é membro também, você não vai sentir isso, né? Não vai nem sentir. Você vai ver, sim, um reboliço no meio dos grandes, né? Então, e você vai ficar contente com aquilo que vai acontecer, né? Porque será um reboliço grande, mas só que quem vai sofrer não são os pequenos. Quem vai sofrer vai ser os grandes, né? Porque os grandes, eles entrarão em crises, né? Aqueles que fizeram negócio com a obra de Deus, né? Que fizeram barganha e ofereceram à Assembleia de Deus, alguns campos assembleianos, que eles fizeram negócio, às vezes, com outros países, né? Dando esse ministério como garantia, eles irão à falência, né? Porque eles não iriam conseguir cumprir o acordo deles. Então, eles terão que vender tudo que eles têm para cumprir o acordo deles, e muitos voltarão a estaca zero, voltar a ser um vendedor ambulante, vendedor de picolé, vendedor de pamonha. Então, se eles conseguirem alcançar esse feito, então eles serão bem-aventurados nas mãos do Senhor, porque eles lavarão a sua honra, né, diante do Senhor Jesus Cristo, lavarão a sua alma e serão salvos na presença do Senhor Jesus. Só que diante dos homens, eles nunca mais serão as mesmas pessoas. Então, irmão, porque o Senhor Jesus, ele perdoa, mas o ser humano, ele não perdoa. Ele será sempre acusado por aquilo que eles cooperaram, que eles fizeram. Mas diante de Deus, eles serão ainda servos, né? Porque voltarão a estaca zero, voltarão a ser os zeladores da casa do Senhor, daquela pequenininha igreja, a qual eles varriam a casa do Senhor, eles lavavam os banheiros. Então eles voltarão a estaca zero, voltarão a ser como antes, né? Mas muitos não terão essa oportunidade, né, de voltar nessa situação. Então, eu digo para você aqui, irmãos, nesse dia, né, que você ouvir esse rebuliço, fique tranquilo, não saia da presença do Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo, ele está mexendo apenas no ministério, sabe? É apenas uma placa que está sendo mudada. Não tem nada a ver, isso que eu disse para você aqui, não tem nada a ver com o corpo de Cristo, tá? Não mistura placa de igreja com o corpo de Cristo, né? O que está acontecendo é que o Senhor Jesus, ele não está contente da forma, né,
com as grandes lideranças desse ministério está vivendo, né? O Senhor Jesus não chamou ninguém para sentar no trono, né? Porque você vê José, ele recebeu todo o poder que o faraó deu para ele recebeu, mas ele nunca quis sentar no trono. Então, mas só que muitos estão sentando no trono. O Senhor Jesus, ele deu poder para eles, mas não para sentar no trono. Mas eles estão sentando no trono. Eles são obcecados pelo poder e a fama, obcecados pelo dinheiro, são extremamente vaidosos, né? São extremamente orgulhosos, tratam a igreja com rigor, tudo da forma deles, tudo do jeito deles. Então o Senhor Jesus Cristo já não está mais com esse grupo de pessoas, como ele esteve no passado, né? Como esteve com Daniel Berry, Gunnar Vingre e com aqueles que vieram depois deles, que tanto sofreram e derramaram suas lágrimas, derramaram seu suor, para que o ministério agora, assembleiano, chegasse aonde está agora. Agora ele está no topo, mas infelizmente daqui para frente o Senhor Jesus Cristo ele já não tem mais compromisso, né, com isso. Então, irmão, fica alerta, fique na presença do Senhor, continue servindo a Deus e fique tranquilo que não haverá lugar para não faltará lugar para você congregar. Se você quiser ainda continuar na Assembleia de Deus, você terá o seu lugarzinho ali, você é o remanescente da obra do Senhor, né? Você que é pastor, você terá liberdade para fazer a obra do Senhor. Então, fique tranquilo, porque o Senhor Jesus Cristo, o que ele promete, ele cumpre, né? Então, ele não deixará, você que é assembleiano raiz, com a sua família inteira, né? Sempre foi da Assembleia de Deus. Então, você fique tranquilo que não faltará lugar para você. Porque Deus não tocará em você, nem, que é membro, nem tocará nos pastores pequenos, né? Naqueles grandes que são honestos. Mas ele tocará naqueles que envergonham a obra do Senhor, né? E que envergonham o evangelho, né? E que envergonham o ministério. E que do ministério eles só querem os frutos que outros plantaram no passado. Mas eles não querem trabalhar na obra do Senhor. Então, fiquem em paz, viu? Um grande abraço, a paz do Senhor. E Deus abençoe sua vida. Amém?